Carta 88, item 4. Ai, 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 como é infeliz minha alma! Hoje não agem desse modo os pastores, sendo seu amor mercenário, egoisticamente e por interesses pessoais, amam a Deus e ao próximo. Trata-se de um amor tão egoísta e grande que melhor seria chamado de ódio mortal. De fato, nasce da morte. Ai, digo chorando. Hoje os pastores não se preocupam com as impurezas e o comércio das graças do Espírito Santo. Como ladrões, roubam a glória divina para si. Ai, não procuram corrigir. Enxergam o lobo infernal levando as ovelhas e fecham os olhos. Por isso não veem, não corrigem. A razão é o egoísmo, pois é dele que procede o desordenado temor. Ao perceberem que têm os mesmos vícios, sentem travadas a língua e as mãos, impotentes para corrigir e castigar os vícios. Carta 185, item 3. Ai de mim, meu bondoso Pai! Essa é a razão pela qual os súditos estão todos corrompidos pela impureza e maldade. Ai de mim, chorando digo, como é perigoso o verme do egoísmo. Não somente porque dá morte ao pastor, mas porque todos os súditos adoecem e morrem. E por que se continua a usar tanto unguento? Porque ele não faz sofrer, já que o unguento usado com os enfermos não lhes causa dor, nem prejudica o médico. O enfermo quer unguento e unguento lhes é dado. Miséria humana. Cego é o enfermo que não conhece o de que necessita. Cego é o pastor e médico que unicamente cuida de agradar e de ser favorecido. Para não perder a amizade do enfermo, não usa o bisturi da justiça, nem o fogo da caridade. Pessoas assim fazem como disse Cristo: se um cego guia outro, ambos caem no buraco, conforme Mateus 15,14. Assim, enfermo e médico vão para o inferno. Estamos diante de um pastor mercenário, que além de não arrancar as ovelhas da boca do lobo, ele mesmo as devora. E a razão de tudo isso é porque esse pastor ama a si mesmo fora de Deus. Ele não imita Jesus, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Trata-se de um amor perverso, perigoso para si e para os outros, e que deve ser evitado, porque prejudicial a todo tipo de pessoas. Carta 206, item 2. Em primeiro lugar, que retireis do jardim eclesial as flores apodrecidas, cheias de impureza, de ambição e de orgulho. Falo dos maus pastores e reitores de igrejas, que intoxicam e estragam esse jardim. Ai de mim, pastor nosso, usai vosso poder para extirpar tais flores, afastai-as, para que cessem de desgovernar. Fazei que aprendam a governar a si mesmos, com uma vida santa e reta. Semeai no jardim da igreja flores perfumadas, pastores e governantes que sejam autênticos servos de Jesus Cristo, que somente procurem a glória divina e a salvação das almas, que sejam pais dos pobres. Ai de mim! Em que grande confusão estamos! Pessoas que deveriam ser espelhos de pobreza voluntária, humildes cordeiros, distribuidores dos bens da Santa Igreja para os pobres, vivem em grandes prazeres, altas posições, luxo e vaidades do mundo, 1000 vezes mais do que se fossem leigos. Aliás, muitos leigos lhes causam vergonha, vivendo reta e santamente. Parece que Deus quer que se obrigue a fazer, pela força, o que não é feito por amor. Parece querer que as altas posições e luxo sejam removidas da sua esposa, a igreja, como indicando sua vontade de que a Santa Igreja
volte ao seu estado primitivo, pobrezinho, humilde, manso como acontecia no tempo santo, em que os pastores apenas procuravam a glória divina e a salvação das almas, cuidando das coisas espirituais, não das materiais. Quando se passou a cuidar mais de assuntos materiais do que de espirituais, as coisas foram de mal a pior. E vós vedes que por isso Deus permitiu para a igreja muita perseguição e sofrimento. Mas confortai-vos, Pai, e nada temais do que tenha acontecido ou que venha a acontecer, pois Deus age para que seu estado seja perfeito, para que nele se alimentem ovelhas, não lobos devoradores da honra devida a Deus, aproveitadores em benefício próprio. Confortai-vos no doce Cristo Jesus. Tenho a esperança no auxílio de Cristo, com a plenitude da sua graça e do seu poder em vós, para a obra acima indicada. Da guerra passareis a uma grande paz, da perseguição a uma grande união. Não pela força humana, mas pela santa virtude, vencereis os demônios visíveis, que são as pessoas más, e também os demônios invisíveis, que jamais deixam de nos tentar. Mas recordai, doce Pai, que com dificuldade podereis realizar isso, a reforma dos pastores, se não levardes a bom termo as duas outras coisas, vosso retorno a Roma e a proclamação da cruzada. Não vos falte essa santa vontade por causa de algum escândalo ou rebelião de cidades, por vós vistos ou de que ouvirdes falar. Pelo contrário, até aumente a chama do desejo santo de agir. Carta 254, item 3. Não perseguir a igreja nos seus pastores. Mas prestai atenção no seguinte: quem age contra o sangue de Cristo, como fazem os que perseguem a esposa de Cristo, a igreja, com injúrias, caçoadas, desprezo e zombaria, estes jamais participarão dos frutos do sangue de Cristo, se não se corrigirem. Nem poderão desculpar-se dizendo: nós combatemos os defeitos dos maus pastores. Como chegamos a tal ponto, nós, falsos cristãos, julgando louvar a Deus, perseguindo a igreja? Ainda que os ministros de Deus sejam demônios encarnados, cheios de muita miséria, não devemos ser seus algozes e justiceiros em nome de Cristo. Os pastores são ungidos de Deus, e Deus reserva para si e para quem ele delegou o poder de fazer justiça. Desse modo, o governante e a lei civil não podem fazê-lo sem cair na morte espiritual. Deus não o quer. Quem faz isso mostra que não ama o Criador e mostra-se cheio de ódio. Maldoso e infeliz é quem se vê tão amado e não ama. Como é grande a paciência de Deus, que tolera tamanha iniquidade. Carta 272, item 7. Bons e maus pastores. Pai bondoso, a bondade e misericórdia divina dignou-se revelar-me seus segredos, coisas que a língua humana não pode exprimir e que ofuscam a inteligência. Minha capacidade de entender fica empobrecida e meu coração angustiado. A uma só voz clamam as minhas faculdades, desejosas de sair deste mundo imperfeito e ir para a meta final, na degustação da suma e eterna Trindade com os cidadãos do céu. Lá, rendem-se glória e louvores a Deus, refulgem as virtudes, bem como o ardor e a caridade dos autênticos pastores e santos religiosos, que foram, neste mundo, lâmpadas ardentes no candelabro da Santa Igreja, e iluminaram o mundo inteiro. Ó Pai, que diferença entre eles e os pastores de nossos dias! Sobre esses últimos, lamentou-se Deus Pai, dizendo:
Os pastores de hoje assemelham-se a mosquitos, a feios animais, que despreocupados pousam em alimentos doces, cheirosos, e logo depois saem e vão pôr-se em cima de objetos apodrecidos e asquerosos. Os ministros de hoje, postos a saborear a suavidade do sangue de Cristo, não lhe dão valor. Ao deixar o altar, guardam o corpo de Jesus e os demais sacramentos preciosos, cheios de suavidade, insubstituíveis fontes de vida para quem os recebe dignamente, mas logo despreocupados caem na impureza do corpo e do espírito. É uma maldade vergonhosa, não somente para mim, mas até os demônios sentem nojo de tão miserável pecado. Carta 285, item 4. Que o Papa repreenda os maus pastores. Depois vos preocupeis em punir os pastores e oficiais da Igreja, quando fazem o que não devem fazer. Procurai escolher homens bons, virtuosos e justos. Isso é necessário para a glória de Deus, a fim de que cumpram o próprio dever e se salvem. Além disso, porque os leigos olham muito para as vossas decisões, a falta de punição no passado trouxe muitos inconvenientes. Espero em Deus e em vossa santidade que realizeis tais coisas e outras mais que sejam necessárias em tal assunto. Nada mais acrescento, perdoai minha presunção. Recomendo-vos os embaixadores senenses. Permanecei no santo e doce amor de Deus. Jesus doce, Jesus amor.